Você algum dia já foi criticado pela tua profissão? Já foi talvez rejeitado por causa da profissão que você exerce? Eu sou a pastora Donizete Pessoa e esses são apóstolos de Cristo. Mateus foi um dos escolhidos pelo Senhor Jesus para ser um dos apóstolos. E Mateus tinha uma característica, que ele era comunicador. Ele sabia falar. E a profissão dele, antes de ser chamado pelo Senhor, era coletor de impostos ou cobrador de impostos. Ele cobrava impostos para o Império Romano e por isso então era criticado pelo seu povo, o povo judeu, pelo fato de ele trabalhar para os romanos. E Mateus então foi escolhido pelo Senhor Jesus e no mesmo momento ele abandonou aquela profissão para seguir o Mestre. Quando ele seguiu o Senhor Jesus, que ele se tornou um apóstolo, um pregador da palavra, do cristianismo, que agora estava sendo pregado, ministrado naquela região, ele foi pregar na Pérsia, que é o atual Irã, e também na Etiópia. E na Etiópia, o rei etíope, ele favorecia os cristãos, ele gostava do evangelho. Então Mateus provavelmente teve facilidade em pregar o evangelho. Mas esse rei etíope, ele morreu. E foi então sucedido por um rei pagão. Esse rei pagão não acreditava em Deus, não concordava com a mensagem do evangelho. E aí então prendeu Mateus, e essa prisão de Mateus foi muito interessante porque a história nos conta que Mateus foi preso na frente da sua igreja, então a igreja que ele tinha na Etiópia. E quando ele foi preso, então ele tentou defender o seu povo para que os seus opressores ou aqueles que estavam ali prendendo ele a mando do rei etíope não prejudicassem as suas ovelhas, o seu povo, a sua congregação. E no momento então que ele foi defender o povo, ele foi preso e morto. E como foi a morte do apóstolo Mateus? Ele foi preso ao chão por 4 lanças curtas, então, nos pulsos e provavelmente nos pés. E depois ainda de ter sido pregado ao chão, ele ainda foi decapitado, ou seja, cortaram a sua cabeça. Então essa foi a história do apóstolo Mateus. Nós não temos muitas informações sobre ele, mas o que sabemos que a história nos conta, então pode nos trazer exemplo para a nossa vida de hoje, né? A nossa vida, como nós temos vivido. Será que nós temos sido pelo menos parecido com os apóstolos, com as atitudes que eles tinham, que eles faziam para poder pregar o evangelho do Senhor Jesus? Você alguma vez já foi criticado, humilhado, envergonhado por causa da tua profissão? Mateus foi. Isso antes de ele conhecer o Mestre. No momento que ele conheceu o Senhor Jesus, ele abandonou aquela profissão e passou a ser um pregador da palavra. Quem sabe você hoje tem uma profissão que não é muito agradável aos olhos das outras pessoas, ou quem sabe até aos teus próprios olhos.
Mas o Senhor Jesus está te chamando. Ele quer você para ser um pregador. Não significa que você precisa sair da tua casa. Você pode ser um pregador na tua casa. Você pode ser um pregador para os teus vizinhos. Você pode ser um evangelizador, levando a mensagem do Senhor Jesus. Então, como nós vemos que Mateus abandonou a sua profissão de coletor de impostos para ficar unicamente pregando o evangelho, nós podemos entender que hoje nós precisamos abandonar muitas coisas erradas que fazemos pelo nome do Senhor Jesus, para poder pregar o seu evangelho e dar bom exemplo. Então, eu te pergunto novamente, como está a tua vida? Você dá bom exemplo de Cristo? Você tem conhecimento do evangelho para poder passar para os outros? Como está a tua vida? Mateus morreu, foi preso ao chão e depois decapitado. E aí eu te pergunto, você seria capaz de morrer por Jesus Cristo?